Olá, imortais! Jogos Vorazes é um grande sucesso no cinema e um best-seller quando falamos de livros. E por isso é fundamental que este novo filme, Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, seja feito para entendermos mais sobre este mundo, de vários distritos e como chegou ao que era no tempo de Katniss Everdeen. Por isso, no vídeo de hoje, traremos um webdoc sobre Panem, o estado dos 13 distritos. Então, bora pro vídeo! Panem é um país soberano e uma república constitucional democrática, que surgiu após uma série de desastres ecológicos e um conflito global que causou o colapso da civilização moderna. Localizado na América do Norte, Panem é formado pela capital e 13 distritos periféricos. No entanto, durante a maior parte de sua história, o governo central de Panem atuou como uma ditadura totalitária e um estado policial. A sociedade, especialmente na capital, era modelada com inspiração na antiga Roma. Os distritos periféricos, por sua vez, eram subordinados e forneciam serviços econômicos e materiais significativos em troca de sua proteção. Essa relação desigual foi estabelecida de forma brutal e levou à primeira rebelião, liderada pelo Distrito 13, que era o centro militar industrial de Panem. Após 3 anos de conflito, a rebelião foi derrotada com a aparente destruição do Distrito 13, dando origem aos Dias Sombrios. No entanto, o que a população de Panem não sabia era que o Distrito 13 havia sobrevivido e se separado da capital, garantindo uma parte significativa do estoque de armas nucleares. Segundo o acordo de cessar-fogo, o Distrito 13 seria considerado destruído e apareceria assim na superfície, em troca de sua independência e um pacto de não agressão. Os distritos restantes foram rapidamente controlados com o Tratado de Traição, impondo uma paz dura e instituindo os Jogos Vorazes, um evento anual, sádico, que servia como lembrete constante para nunca mais se rebelarem novamente. Execuções, chicotadas públicas, restrições severas aos direitos civis e vigilância em massa se espalharam por toda Panem nos anos seguintes. Além disso, os distritos foram isolados uns dos outros, com viagens e comunicações interdistritais proibidas. Durante 74 anos, os distritos de Panem sofreram opressões e humilhação através dos Jogos Vorazes, que ao invés de acabar com futuras rebeliões, só alimentou ainda mais o desejo de revolta na população. Sob o governo do último ditador, o presidente Snow, a agitação civil cresceu em diversos distritos e culminou na eclosão da Segunda Rebelião, liderada pelo Distrito 13, com o objetivo de derrubar o regime totalitário. Após a derrubada do governo, Panem se transformou em uma república constitucional democrática, liderada pela comandante Paylor, durante a trilogia. Panem é apresentada como a única sociedade conhecida na América do Norte, sem menção de outras nações ou sociedades civilizadas. O nome Panem é derivado da frase latina Panem et circenses, que significa pão e circo. Essa expressão é usada para descrever o entretenimento utilizado para distrair a atenção do público de questões mais importantes. Além disso, se o governo fornecesse comida, entretenimento e proteção suficientes, os cidadãos abririam mão de seus direitos políticos. Panem é localizado na América do Norte e compreende áreas anteriormente controladas pelos Estados Unidos, Canadá e México. Sua capital, a cidade governamental, está localizada nas Montanhas Rochosas, na área que antes era ocupada pelos estados americanos de Wyoming e Utah. Os 13 distritos do país estão espalhados pelo continente, abrangendo porções significativas de antigos estados americanos, províncias canadenses e estados mexicanos. Embora tenha havido um aumento no nível do mar que inundou partes significativas das costas do Atlântico, Pacífico e do Golfo na América do Norte, Panem ainda é tão grande quanto os antigos Estados Unidos, estendendo-se na costa leste à costa oeste e do sul do México ao norte do Canadá. Com base em mapas, sua geografia é semelhante à dos antigos Estados Unidos, devido ao território que cobre. O governo. Durante toda a sua história, a nação de Panem foi governada por um regime ditatorial liderado por um presidente que exerceu poder absoluto sobre o governo e as forças militares. Os livros da série mencionam 4 presidentes: Heaven Steel, Coriolanus Snow, Alma Coin e Paylor. Mas pouco se sabe sobre os antecessores de Snow. O governo central é composto pelo presidente e seu gabinete de ministros, que supervisionam diferentes áreas do governo. No entanto, não se sabe se há outros ramos no governo, como o judiciário ou legislativo,
e é provável que o presidente tenha controle total sobre todas as decisões. A vida sob o governo de Panem é bastante opressiva e restritiva para os cidadãos, especialmente nos distritos, onde há pouca liberdade civil e pouca capacidade de autogovernança. Na capital, os cidadãos desfrutam de um estilo de vida luxuoso, que inclui entretenimento da população, festas e moda extravagante, enquanto os distritos periféricos sofrem opressão e miséria. Não se sabe se existem outros países sobreviventes além de Panem, e a nação pode ter recusado ou ignorado relações diplomáticas com outras nações. Isso se elas existirem. Após a Segunda Rebelião, a nação fez uma transição para uma república constitucional, sugerindo que alguma forma de democracia representativa foi estabelecida por meio da realização de eleições para a presidência. Bandeiras. A primeira bandeira de Panem era vermelha e continha uma águia dourada estilizada segurando 4 flechas, cercada por louro dourado, que remonta ao Império Romano, influência da sociedade da capital. Após a queda do regime de Snow, uma nova bandeira foi adotada, com um círculo dourado, em um estandarte azul marinho, um ramo de louro dourado de oliveira e ao seu redor 14 estrelas. A cor azul e o ramo de oliveira representam paz e democracia, enquanto o círculo dourado e as divisas lembram um sol nascente, indicando uma nova era para o país. As estrelas representam os 13 distritos e a capital, não mais dominada pela própria capital. Fundação. Antes dos eventos da história de Jogos Vorazes, houve uma época em que a Terra foi devastada por mudanças climáticas e guerras nucleares, que levaram ao colapso da civilização moderna. Sobreviventes desse evento apocalíptico fundaram uma nova nação nas montanhas rochosas da América do Norte, conhecida como Panem. Embora não se saiba exatamente quando Panem foi fundada, sabe-se que existe há pelo menos 75 anos, talvez até um século ou 2. Com o tempo, Panem se expandiu e se dividiu em 3 distritos separados, cada um responsável por produzir bens de uma indústria específica, para atender às necessidades da nação, mas todos operando sob a opressão da capital de Panem. Não se sabe ao certo como Panem expandiu seu território, mas é possível que alguns dos distritos tenham sido nações menores que foram anexadas ou conquistadas. Exército. A manutenção da lei e da ordem em Panem é realizada pela Força Militar Policial, denominada de pacificadores. Cada distrito possui sua própria guarnição de pacificadores, liderada por um chefe pacificador, responsável pelo comando e aplicação das leis dentro do distrito. Acredita-se que o presidente de Panem seja o comandante-chefe dos pacificadores. Originalmente, a força pacificadora era sediada no Distrito 13, que era o centro do complexo militar industrial da nação. Após a primeira rebelião, o quartel-general foi transferido para o Distrito 2. Por mais de 75 anos, presume-se que o centro do comando e controle das Forças Armadas da capital foi localizado na fortaleza montanhosa, altamente fortificada, conhecida como Nós, que domina o Distrito 2. Devido a essa posição estratégica, a maioria dos soldados que se alistavam nos pacificadores eram do Distrito 2, embora uma parcela significativa fosse da capital e uma minoria vinda dos outros distritos. Os membros da Força Pacificadora se destacavam por seus uniformes predominantemente brancos. Durante períodos de intensa agitação civil, como o que ocorreu após os 74º Jogos Vorazes e antes da Segunda Rebelião, havia uma variante tática de uniforme com maior proteção blindada. Os pacificadores tinham acesso a diversos equipamentos mecanizados, incluindo veículos terrestres blindados, além da vasta frota de aerodeslizadores e armas nucleares, o que tornou a capital conhecida por possuir um grande arsenal. Embora a história de Panem seja envolta em mistério, a história conhecida remonta a cerca de 75 anos antes do início da trilogia de Jogos Vorazes. Os Dias Sombrios. 74 anos antes dos eventos de Jogos Vorazes, os distritos de Panem, liderados pelo Distrito 13, se rebelaram contra a capital. A revolução foi motivada pela forma opressiva com que a capital governava e explorava os distritos. A guerra civil durou 3 anos e ambos os lados sofreram pesadas perdas. Nos últimos dias do conflito, a maré mudou a favor da capital e o Distrito 13 percebeu que a rebelião estava perdida. Eles buscaram a paz separadamente depois de garantir parte de seu arsenal nuclear. A capital concordou com as exigências de independência do Distrito 13 e um pacto de não agressão, desde que eles renegassem o apoio aos outros distritos e parecessem destruídos na superfície. Após a aparente destruição do Distrito 13,
a capital rapidamente subjugou os distritos restantes no estágio final do conflito, conhecido como os Dias Sombrios. O Tratado de Traição foi assinado e novas leis abrangentes foram promulgadas para restringir as liberdades civis e reforçar a vigilância pesada nos distritos derrotados, a fim de garantir a paz e a ordem. Como um lembrete cruel aos distritos para que os dias sombrios nunca mais aconteçam, a capital instituiu os Jogos Vorazes, que consistiam em selecionar aleatoriamente 2 jovens de cada distrito, para lutar até a morte em uma arena. O último tributo sobrevivente é coroado como vencedor, enquanto os demais morrem em uma luta sangrenta. Esses jogos são realizados anualmente para manter os distritos subjugados e em constante medo da capital. Jogos Vorazes. Depois da rebelião, a capital estabeleceu os Jogos Vorazes, um evento anual em que 24 crianças entre 12 e 18 anos, um menino e uma menina de cada distrito, eram escolhidos por sorteio para serem tributos. Os tributos eram levados para a capital, onde passavam por um breve treinamento de sobrevivência e combate, antes de serem jogados em uma competição de gladiadores, onde lutavam até a morte, até que apenas um sobrevivesse. Esse vitorioso era coroado e desfrutava de uma vida de luxo e privilégios. Os Jogos Vorazes serviam a 3 propósitos principais. O primeiro era ser um lembrete contínuo do curso da insurreição para a população dos distritos, para que nunca tentassem outra rebelião. Isso foi enfatizado no Massacre Quaternário, um evento especial, feito a cada 25 anos, cujas regras eram adaptadas às ações dos rebeldes durante a primeira rebelião. O segundo propósito era demonstrar o poder da capital sobre os distritos, mostrando que eles podiam pegar os filhos de seus inimigos conquistados e fazê-los matar uns aos outros em uma batalha sem regras. Isso servia como prova de que o controle da capital sobre seu povo era inabalável. O terceiro propósito era puramente para entretenimento, principalmente para os cidadãos da capital, já que os Jogos Vorazes eram um evento televisivo nacional obrigatório, semelhante a um reality show. Durante 75 anos, os distritos foram oprimidos e controlados pelos pacificadores, com leis rigorosas aplicadas e punições severas, como chicotadas e execuções públicas, se tornando comuns. Além disso, os distritos eram obrigados a assistir anualmente aos Jogos Vorazes, onde jovens eram forçados a lutar até a morte, para o entretenimento da capital. Os primeiros jogos eram bastante primitivos, mas após o desastroso 10º evento, foram implementados atributos modernos, incluindo a vida de luxo e privilégio para o vencedor. Alguns distritos mais ricos começaram a treinar seus jovens para os jogos, embora fosse ilegal. Isso acabou dividindo ainda mais os distritos e aumentando o ressentimento popular. Antes dos 74º Jogos Vorazes, uma conspiração foi criada para derrubar o governo totalitário de Panem e acabar com os Jogos Vorazes. A segunda rebelião em Jogos Vorazes foi desencadeada pelos acontecimentos dos 74º Jogos Vorazes, incluindo o quase duplo suicídio de Katniss Everdeen e Peter Mellark, que foi interpretado como um ato de rebelião por muitos residentes dos distritos. Após a conclusão improvisada dos 75º Jogos, vários distritos entraram em revolta total contra o regime de Snow, marcando o início da segunda rebelião. Com a revolução em andamento, Katniss foi recrutada para ser o Tordo, um símbolo da rebelião, e convocar a resistência para derrubar a capital. Katniss realizou várias sessões de propaganda em vários campos de batalha em Panem, inspirando os cidadãos a continuar a luta. As forças da capital foram gradualmente recuadas à medida que as forças militares do Distrito 13, juntamente com as forças rebeldes locais, liberaram cada um dos distritos periféricos. Na batalha final, a própria capital foi sitiada e as forças rebeldes venceram. No entanto, a presidente interina, Alma Coin, acabou revelando suas verdadeiras intenções e pretendia continuar os Jogos Vorazes com crianças da capital. Uma operação falsa realizada por ela utilizando aerodeslizadores com a marca da capital, levando a um segundo bombardeio, o que resultou na morte de várias crianças, e um cessar-fogo improvisado foi declarado. Depois da queda do regime de Snow, a presidente Coin se estabeleceu como presidente interina e prometeu realizar eleições democráticas em algum momento no futuro, mas ela pretendia consolidar o poder e continuar os Jogos Vorazes. Os distritos. Distrito 1. O Distrito 1 é responsável por fabricar itens de luxo para a capital, e devido a essa natureza de indústria é considerado o distrito mais rico,
sendo o único outro lugar mais rico que a própria capital. É um distrito de carreira, onde tributos em potencial treinam por anos para competir nos Jogos Vorazes, mas pouco mais se sabe sobre o distrito. No final de A Esperança, memoriais foram feitos para os tributos caídos, e seus tributos mais notáveis foram Kashmir, Gloss, Glimmer e Marvel. Localização. De acordo com o mapa de Panem mostrado no game de Jogos Vorazes, isso servirá para todos os outros. O distrito está localizado ao norte e oeste da capital, abrangendo aproximadamente o leste de Idaho, o sul de Montana e o norte de Utah e Wyoming. Distrito 2. O Distrito 2 é responsável pela alvenaria, mas também fabrica armamento, trens e abastece as forças pacificadoras do país. Seu principal complexo militar é conhecido como Nós, tendo seus cidadãos chamados às vezes como os animais de estimação da capital por serem seus maiores apoiadores, sendo mimados e recebendo muitas conveniências extras. Eles são um dos 3 distritos de carreira, e como os distritos 1 e 4, as crianças de seu distrito passam por extenso treinamento de combate e sobrevivência para participar dos Jogos Vorazes, que seus cidadãos consideram uma grande honra. Alguns tributos notáveis são Clove, Cato, Enobaria e Brutus. E de acordo com o mapa de Panem, ele está localizado ao sul-sudeste da capital, abrangendo principalmente os antigos estados americanos do Colorado e Novo México, e pequenas porções do Texas, Oklahoma e Kansas. Distrito 3. O Distrito 3 é responsável pela eletrônica em geral de muitos tipos, embora também seja conhecida por fabricar vários produtos mecânicos, como automóveis e armas de fogo. Seus tributos são hábeis com eletrônica e engenharia. Alguns tributos notáveis são Wires e Bit. De acordo com o mapa de Panem, o Distrito 3 está localizado no noroeste do Distrito 12, o que explica o fato de não serem um distrito de carreira, abrangendo um território ao norte de Indiana e Illinois, e também o leste de Iowa, bem como o oeste de Wisconsin, o sul de Minnesota e o norte do Missouri. O Distrito 4 é responsável pela pesca. Portanto, a maioria dos residentes tem experiência no uso de redes e tridentes, fazendo anzóis do zero, nadando e identificando a vida marinha comestível. É considerado um distrito de carreira, ao lado dos distritos 1 e 2. E os vencedores notáveis destes distritos são Megs, Anne e Finnick Odair, que foi um importante aliado de Katniss Everdeen no massacre quaternário. De acordo com os pódios do todo, o Distrito 4 teve 6 vencedores. E de acordo com o mapa de Panem, ele está localizado na costa oeste da América do Norte, em torno dos antigos estados americanos da Califórnia e Oregon, bem como no sul do estado de Washington. Distrito 5. O Distrito 5 é responsável pela produção de energia, o que é enfatizado pela presença de uma grande barragem hidrelétrica no distrito. Cara de Raposa, uma inteligente tributo apelidada por Katniss nos 74º Jogos Vorazes. Ela era do Distrito 5. No 75º Jogos Vorazes, o homem do Distrito 5 foi a primeira pessoa a morrer, enquanto atacava Katniss. E de acordo com o mapa de Panem, ele está localizado bem perto da capital, a sudoeste dele, abrangendo principalmente o Arizona e o sul de Utah. Distrito 6. O Distrito 6 é responsável pelo transporte. No 75º Jogos Vorazes, 2 dos vencedores anteriores acabaram se tornando viciados em morfina. Outro tributo conhecido do Distrito 6 foi Titus. Pouco mais se sabe sobre o Distrito 6. De acordo com os pódios do todo, o Distrito 6 teve 4 vencedores. E de acordo com o mapa de Panem, ele está localizado diretamente ao redor das margens do lago Michigan de Wisconsin e Michigan, bem como Upper Michigan, perto do lago Superior. Distrito 7. O Distrito 7 é responsável pela madeira, e muitos de seus residentes têm experiência com machados, serras e outras ferramentas de corte de árvores. Katniss observa que as crianças do Distrito 7 começam a trabalhar cedo, e juntamente com Pita, repararam que passaram pelo Distrito 7 na viagem para chegar à capital. Joanna Mason e Blythe vieram desse distrito. De acordo com os pódios do todo, eles tiveram 7 vencedores. E de acordo com o mapa de Panem, ele está localizado na região noroeste superior da América do Norte, ao norte dos distritos 4 e 1, abrangendo o leste de Washington, norte de Idaho e Montana, e o sul, parte das províncias canadenses de British Columbia, Alberta e Saskatchewan. Distrito 8. O Distrito 8 é responsável pela produção têxtil.
Eles têm pelo menos uma fábrica, que é usada principalmente para fazer uniformes de pacificadores. Foi o primeiro distrito a se rebelar depois que Katniss Everdeen estimulou a revolução após os 74º Jogos Vorazes. A rebelião piorou as condições dos residentes e alguns, incluindo Bonnie e Twill. Elas escaparam, no entanto, Bonnie e Twill nunca chegaram a um lugar seguro no Distrito 13. Cecilia e Wolf foram os vencedores do Distrito 8. De acordo com os pódios do todo, ele teve 4 vencedores. E de acordo com o mapa de Panem, ele está localizado ao norte do Distrito 11, abrangendo aproximadamente o leste de Kansas, Missouri, Tennessee, sul de Illinois e oeste do Kentucky. Distrito 9. O Distrito 9 é responsável pelos grãos, e pouco se sabe sobre esse distrito, apenas que há um grande número de terras agrícolas para a produção de grãos. No 74º Jogos Vorazes, o garoto do Distrito 9 foi a primeira pessoa a ser morta no livro, e de acordo com os pódios do todo, eles tiveram 5 vencedores. E de acordo com o mapa de Panem, ele está localizado aproximadamente no centro de Panem, ao longo das grandes planícies, que se estendem para o norte, correlacionando-se com a ideia de que o Distrito 9 é o celeiro de Panem. O distrito abrange os estados americanos de Nebraska, Dakota do Sul, Dakota do Norte e oeste de Minnesota, bem como a parte sul da província canadense de Manitoba. Distrito 10. O Distrito 10 é responsável pela pecuária, e não se sabe muito sobre esse distrito, mas algumas informações conhecidas são de que seus rituais de casamento são semelhantes aos do Distrito 4. Katniss e Peeta tiveram que viajar pelo Distrito 10 também para chegar à capital. E nos 74º Jogos Vorazes, Katniss chama o menino do Distrito 10, o menino da perna ruim, pois ele tinha uma deficiência. E de acordo com o mapa de Panem, ele está localizado na parte oeste do Texas, estendendo-se para o sul até o norte do centro do México. Distrito 11. O Distrito 11 é responsável pela agricultura, e lá contém pomares de várias frutas, campos de grãos e algodão cercam o distrito. Quase tudo que é cultivado é enviado diretamente para a capital, deixando pouco para os residentes do distrito, fazendo deles um dos mais pobres de Panem, ficando atrás somente do Distrito 12. É até uma ironia, mas nela é onde os pacificadores são mais rigorosos, com um muro fortificado ao redor do distrito. Seus residentes geralmente estão desnutridos e subalimentados, apesar do foco na agricultura. Rue e Trash foram homenageados como notáveis. Cedar e Chaff foram os vencedores do Distrito 11, e de acordo com os pódios do todo, eles têm 5 vencedores, mesmo com toda essa miséria. E de acordo com o mapa de Panem, o Distrito 11 está localizado aproximadamente no que resta do sul dos Estados Unidos, abrangendo o leste de Oklahoma, Arkansas e o norte do Mississippi, Alabama e Geórgia. Sendo revelado em chamas, como Katniss disse no tour da vitória dela e de Peeta, ficando ao sul do Distrito 12. Distrito 12. O Distrito 12 é responsável pela fabricação de carvão, sendo considerado o mais pobre de toda Panem. E antes dos 74º Jogos Vorazes, eles não tinham um vencedor dos Jogos Vorazes por 24 anos, com Hamish Abernathy, um alcoólatra furioso e uma vergonha para o distrito, vencendo o 50º, e agora tinham Katniss e Peeta. Antes de Hamish havia apenas um outro vencedor, Lucy Greybird, do Distrito 12, 40 anos antes da vitória de Hamish no 50º Jogos Vorazes, e a última mulher vencedora antes da vitória conjunta de Katniss e Peeta no 74º Jogos Vorazes, 64 anos depois. O Distrito 12 é amplamente considerado motivo de chacota de Panem. Logo após o fim abrupto do 75º Jogos Vorazes e durante as primeiras horas da Segunda Rebelião, o Distrito 12 foi destruído pela capital, que usou bombas incendiárias. Menos de 900 pessoas escaparam, principalmente graças à previsão de Gale. No final da Segunda Rebelião, o Distrito 12 foi reconstruído. De acordo com os pódios do todo, o Distrito 12 teve 3 vencedores. No entanto, no livro foi revelado que o Distrito 12 tem um total de 4. E de acordo com o mapa de Panem, ele está localizado nas Montanhas Apalaches, em uma região pertencente ao leste de Kentucky, West Virginia e sul de Ohio. Distrito 13. Este, não sendo mais participante como distrito da capital, tinha sua principal indústria com pesquisas e tecnologia nuclear, incluindo a produção de armas nucleares.
Talvez isso explique o porquê da capital não se atrever com eles, e além disso serviu como centro de comando e controle original da capital para seu complexo militar industrial. Eles foram o instigador da primeira rebelião e liderou os outros 12 distritos na revolução contra a opressão. Já no clímax da primeira rebelião, o distrito foi supostamente destruído, como um aviso para os outros 12 distritos do poder da capital, e que mais resistência era inútil. Nos anos que se seguiram aos dias sombrios, a capital levou a população de Ipanema a acreditar amplamente que a principal indústria do Distrito 13 era a mineração de grafite, e o distrito agora era uma ruína inabitável. É revelado em A Esperança que o distrito ainda está operacional durante os últimos dias da primeira rebelião. O Distrito 13 garantiu uma parte significativa do arsenal nuclear, sob a ameaça de escalar a rebelião para uma guerra nuclear, exigindo independência e um pacto de não agressão. A capital concordou com esses termos com a condição de que o Distrito 13 abandonasse os distritos rebeldes que restaram e sua infraestrutura de superfície fosse destruída. Como tal, o Distrito 13 se separou da nação de Ipanema e operou secretamente em um vasto bunker subterrâneo do tamanho de uma cidade. De acordo com os termos do Pacto de Não Agressão, a capital deixou o Distrito 13 por conta própria. Como tal, nenhum de seus cidadãos jamais participou dos Jogos Vorazes. Enquanto a superfície do Distrito 13 permanecia marcada e supostamente inabitável, seus residentes viviam no subsolo, escondidos do mundo e dos olhos da capital. Nas décadas subsequentes, o Distrito 13 gradualmente reconstruiu sua força e, na preparação para o 74º Jogos Vorazes, começou a apoiar sutilmente uma conspiração ao lado dos vencedores dos Jogos Vorazes e membros de alto escalão do regime de Snow para instigar uma segunda revolução. Na eclosão imediata da Segunda Rebelião, o Distrito 13 serviu como força principal e fornecedor de equipamento militar para os rebeldes nos outros distritos. Após a derrubada bem-sucedida do regime de Snow, na conclusão da Segunda Rebelião, o Distrito 13 foi reintegrado a Ipanema. E, de acordo com o mapa de Ipanema, o Distrito 13 está localizado ao norte do Distrito 12, em uma região que abrange o oeste de Nova York e o noroeste da Pensilvânia, bem como a parte sul das províncias canadenses de Ontário e Quebec. Distritos de carreira. Antes de termos a conclusão do nosso vídeo, temos que explicar por que os distritos de carreira são chamados assim. E não é muito difícil de entender, já que os mais ricos sempre estão na frente dos outros. Devido ao treinamento especializado que é administrado por vencedores do passado, com a finalidade de estar um passo à frente dos outros na arte de sobrevivência dos Jogos Vorazes, e com isso são chamados de tributos de carreira, ou carreiristas, sendo desprezados e odiados pelos outros distritos mais pobres. Todo esse conhecimento sobre os Jogos Vorazes tem como finalidade abrir o nosso conteúdo para outros romances com histórias fantásticas como esta. E lembrando que vamos trazer tudo sobre a cobertura de Jogos Vorazes, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Então inscreva-se e ative as notificações se não é inscrito. E deixe seu like e comente o que você achou desse webdoc que trouxemos para vocês. E como sempre, até a próxima! Romances Imortais.